Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso, eu gosto do meu bom dia. Hoje nós vamos seguir na segunda aula, dessa série em Tito, que basicamente é a aplicação daquilo que nós já vimos nas aulas anteriores sobre discipulado. Então, hoje nós vamos ver sobre ordem na igreja em meio aos inimigos do Evangelho. Então, esse trecho vai dos versículos 5 a 16 da carta de Paulo a Tito. Vamos orar? Obrigado. E vamos mandar ver. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela vida de cada um aqui, aqueles que ainda virão. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos guie, nos guarde, nos ensine, através da Tua palavra, a amar Jesus e a obedecer e vivermos vidas frutíferas. Que pensar sobre a igreja aumente o nosso amor pelo Senhor e uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Nós vamos ler em dois blocos. Eu vou dividir em duas partes, porque esse trecho dá para dividir em duas perícopes, mas resumindo, a discussão sobre os falsos mestres molda o núcleo central da carta de Tito. E Paulo inicia com a descrição de presbíteros. E depois ele vai seguir para a descrição da vida cristã correta, ou da vida de discipulado. E o seu objetivo era deixar claro o padrão do cristão e do falso mestre. Então Tito tem sempre essa ideia comparativa de formas, de modos, para deixar claro o padrão do cristão e do falso mestre. E todo falso mestre vai ensinar um evangelho concorrente. Pode distribuir as folhinhas para o pessoal. A gente vai ter uma tarefinha daqui a pouco. Eu quero que vocês já fiquem preparados. Então, todo falso mestre vai ensinar um evangelho concorrente. E como que esse evangelho concorre, disputa com o verdadeiro? Pelo simples fato de que ele vai tentar dividir e conquistar. Então ele vai pegar uma igreja e ele vai tentar dividir essa igreja. Ou ele vai chegar de fora e começar a encontrar problemas em determinada igreja, sistema, enfim, grupo de cristãos, família, para trazer pessoas para perto. Então é a ideia do evangelho concorrente. As pessoas que são falsos mestres e que creem em desvios doutrinários, elas vão sempre trabalhar com o seu grupinho, com o seu grupo próximo, com os especiais, com os mais santos que os outros, ou com os únicos salvos de verdade, como alguns defendem. Então, cada membro, cada um de nós deve proteger a comunidade. É responsabilidade de todos. Todos devemos proteger a comunidade de um falso evangelho. Mas, em última instância, se todo mundo pisar na bola, pelo menos os pastores, presbíteros e líderes que ensinam devem se engajar nessa batalha. Por que eu estou falando isso? Porque na teoria, às vezes a gente tem aquela ideia de que o falso ensino vem de cima, às vezes vem para baixo. Mas na maior parte das vezes, igrejas descentralizadas como a nossa, você tem líder de GP, tem gente fazendo discipulado, tem líder de ministérios, tem um monte de coisa. Algum falso ensino vem de baixo para cima. Então, alguma pessoa, talvez até bem intencionada, começa a falar coisas e ela está falando, ela viu em algum lugar e tal, às vezes ela é ignorante, pode ser alguém maldoso querendo trazer falso ensino mesmo. Mas aí, outras pessoas vão ver antes dos pastores, presbíteros e líderes. Então, cada um tem a responsabilidade, como a gente vai ver ali, de defender a doutrina e, se possível, já fazer calar. Se ninguém fizer, os pastores, presbíteros, os líderes, os responsáveis pelo ensino, não podem fugir dessa responsabilidade, senão a igreja adoece e morre. Então você está no lugar certo para assumir a sua responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E Deus tem nos dado muito aqui na Nova Aliança, não de eventos. Nós não somos, apesar de estar bem cheio de eventos ultimamente, mas nós não somos uma igreja cheia de eventos em si, mas nós somos uma igreja que buscamos
fornecer através de todas as coisas conhecimento bíblico, verdade sólida e relacionamento, que é onde a gente pode corrigir os falsos ensinos. Beleza? Então não é uma responsabilidade ou de um ou de outro. É uma responsabilidade e. É de um e de outro. E todos nós podemos e devemos preservar a sã doutrina. Então alguém lê aí, por favor, essa primeira parte, com uma voz bem clara e audível. Foi por esta causa que deixei você incrédulo, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Isso. Então aqui você tem a primeira parte desse bloco que nós vamos estudar. E aí eu coloquei lá no grupo, né, nosso grupo de WhatsApp, enquetes, que vocês sabem que eu gosto de enquetes, né? Eu mando, vocês respondem, todo mundo fica feliz, a gente se diverte. Então, conto com vocês aí para responder as enquetes. Inclusive a Fátima está de parabéns, foi a primeira a responder, foi instantâneo. Vamos lá. Eu coloquei 3 perguntas. A primeira pergunta: quais são as características que você considera mais importante, né, num presbítero, pastor? Gente, isso daqui é algo pessoal, tá bom? Não tem certo e errado. Todas são características importantes, mas eu queria saber para você 2. Eu estou delimitando o escopo, eu quero saber como você enxerga. Então não tem nenhum julgamento, nenhuma correção aqui. Então, os maiores foram ensinar corretamente a doutrina, foi o mais votado. A gente fica feliz, porque é isso que a gente se esforça para fazer aqui, né? Como parte da liderança e da equipe pastoral. Só que olha que interessante, todo mundo parece que votou em primeiro lugar ensinar a sã doutrina, mas as outras coisas variam na perspectiva e no relacionamento que a pessoa tem. Via de regra, a gente coloca aquilo ou que a gente admira muito ou que a gente acha que falta. É interessante, é uma questão sociológica, nós somos assim como seres humanos. Então, esses votos ou foram coisas que vocês admiram ou que vocês acham que faltam, ok? Então, o segundo ponto é ser bondoso. Olha que interessante a gente pensar um pastor, né, um líder, um presbítero que ensina essa doutrina corretamente e é bondoso. E eu entendo que bondoso aqui, né, está ligado a que se preocupa com os outros corretamente, que é a aplicação da sã doutrina. Então não adianta falar o que é bom sem agir bondosamente com as pessoas, né? E depois, a terceira é ser muito apegado à palavra, que já é uma característica pessoal. Não dá para a gente avaliar quão apegado à palavra você é, ou eu sou, olhando assim. Mas eu achei muito interessante. Aí as outras, cumprir o que fala, ser hospitaleiro, ter autocontrole. Ninguém votou que não seja divorciado ou solteiro, mas isso é muito importante. Eu não estou nem falando a parte de solteiro, mas a nossa igreja defende que uma pessoa divorciada, ela é inapta. Se algum de vocês se divorciar e quiser ser presbítero, não vai dar para ser presbítero ou diácono, porque a Bíblia diz marido de uma só mulher. E não é uma de cada vez, a menos que você seja um viúvo, né? E aí a gente já está delimitando que são apenas homens que podem ser presbíteros ou pastores. Então, a menos que a pessoa seja viúva, se ela é divorciada, ela já não vai ser, né? Não estará sendo marido de uma só mulher. Porque se ele se divorciou e casou de novo, ele vai ter tido 2 esposas. Então, nesse caso, nós entendemos que essa pessoa não é apta para os ofícios, tanto da diaconia quanto do presbiterato.
Beleza? É algo bem importante. E o outro, né? Exortar os outros pessoal e publicamente. Isso daqui é discipulado e pregação, gente. Achei interessante ninguém colocar. Porque a gente tem aquela ideia de que exortar é brigar. Exortar é dar dura nos outros e tal. E eu coloquei aqui de propósito, né? Por quê? Porque se você coloca simplesmente, exortar é brigar, é discutir, você vai tender a não fazer. Mas se você entende que essa é a função de todo crente, discipular com a palavra, exortar, chamar para a palavra, a gente vai se assustar menos, né? E fazer publicamente é o que a gente faz ali quando se junta e alguém prega a palavra, né? Ou num grupo pequeno. A segunda pergunta: como podemos identificar um ensino que é contrário à sã doutrina? A maioria votou, citam a Bíblia sem coerência com o todo. Aí a gente tem orgulho de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Estão no caminho certo. Exatamente. Porque o problema não é citar a Bíblia. Tem uns versículos aqui que são muito da hora para inventar heresia, você pegar eles sozinho. Então o problema em si é que as pessoas citam a Bíblia sem a coerência com o todo, que corrigiria aquele falso ensino. Então eles pegam partes e fatiam a Bíblia, ou muito do Antigo Testamento, ou muita promessa, ou muita lei, muita exigência, ou tudo é graça, oba! E aí eles não pegam o todo do ensino bíblico, né? O segundo ponto foi: inventam histórias e jargões, mas deixam a Bíblia, que é um segundo aspecto. Fatia a Bíblia, pega algumas coisas, repete muito, e aí você cria a sua interpretação, que se torna um jargão. Eu vou soltar um aqui, vamos ver se vocês mais novos conhecem. Quem não vem, é o contexto de evangelismo. Quem não vem pelo amor, vem. Os mais novos não conhecem, porque a gente não ensina. Mas os mais velhos já devem ou ter dito muito ou ouvido muito, assim como eu. É interessante, né? Não tem nada a ver com Bíblia isso. Mas talvez você reproduziu o que você ouviu e não tem nada disso aqui na Bíblia. Mas onde a gente ouviu? Na igreja, muitas vezes, em púlpito ou em conversas com outros cristãos. Tem muita gente que vai morrer na dor rejeitando Jesus. E tem muita gente que vai estar feliz e vai rejeitar Jesus. Não tem critério, não é sofrer ou estar feliz que faz a pessoa abraçar o Evangelho. É uma obra sobrenatural de Deus, independente de onde a pessoa esteja. Aquela lá também se necessário, use palavras. Essa daí eu bato, toda vez que eu tiver oportunidade, eu baterei nessa frase mentirosa, falaciosa, porque ela tira de nós a única coisa que Jesus mandou claramente, indubitavelmente, que ninguém deveria discutir. Vá, faça discípulos, pregando, batizando, ensinando todas as coisas. A não ser que você seja mudo ou cego, você vai ter que falar. Porque Jesus ensinava como? Falando. Então percebe como é uma frase que tira de nós a responsabilidade de falar e falar: não, você só tem que obedecer quieto. Não, você tem que abrir a boca. Obedecer quieto não mata cristãos em ambientes perseguidos. É abrir a boca para viver e pregar o Evangelho que coloca eles em risco. E nós somos chamados ao mesmo também, abrirmos a nossa boca. E o terceiro aqui foi: eles promovem a divisão na igreja criando seu grupinho. Sim, exatamente isso. Fatia a Bíblia, fica reproduzindo algumas frases. Quem concordar com essa frase se une num grupinho, causa uma divisão, começa uma nova igreja, ou uma seita, ou qualquer coisa do tipo. Essa história aí está sendo repetida, há 2000 anos tranquilamente. E eu arrumei a frase aqui, que eu estava pensando como fazer a pergunta, e saiu de um jeito e coloquei de outro, mas vocês entenderam certo, então vocês estão de parabéns. Então aqui qual é a característica do mestre que é contrária à sã doutrina, né? E a maior parte colocou, aqui já foi mais equilibrado, porque cada um tem uma experiência, uma interpretação diferente. Eu achei interessante essa, porque olha, 9 pessoas colocaram que a característica do falso mestre eles falam, mas não fazem boas obras que mostrem o Evangelho em prática, que é o grande questionamento que nós temos. O discurso é bonito, mas o e aí?
É exatamente esse o ponto do falso mestre. Se não vira nada de frutífero, de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que questionar. Peraí, esse ensino não está produzindo o que deveria? Será que esse ensino está certo? Qual é o problema aí? O segundo foi, eles não se submetem aos princípios bíblicos quando confrontados. Exatamente, porque ele é um falso mestre. Porque ele não vai se submeter aos outros, ele vai se colocar acima dos outros. Ele vai criar o sistema dele para se proteger. Ou dela, viu gente? Apesar de não ter só ter pastores, presbíteros na nossa igreja, em outros lugares é dele ou dela. Tem mulheres que fazem revelação, que trazem ensino, enfim, né? Tem até pastores em algumas igrejas aí. O segundo é esse. E o terceiro, eles consideram tudo que não gostam como pecaminoso, mesmo sem a Bíblia confirmar. Esse é legal, não legal de que é bom, né? Mas é legal de identificar. Você entra num grupo, numa igreja, até aqui mesmo. Qualquer grupo que você entrar, você vai perceber coisas que são socialmente aceitas, ok, e outras que você fala, não, peraí. Seja no linguajar, na vestimenta, no jeito de organizar a vida. Então, por exemplo, a nossa igreja é muito tranquila com o consumo de álcool, porque é o que a Bíblia diz. Não é pecado. Então ninguém vai olhar você e ficar vigiando. Nossa, você tomou um copo de cerveja. Agora você vai dirigir depois? Você vai se embriagar? Você tem bom senso? Você vai começar a beber no grupo pequeno, em todo lugar? Toda vez que a gente vê, você vai estar com um bafo, igual um pinguço? Peraí. Aí outra coisa. Aí a gente aplica a Bíblia. Não se embriague. Então, algumas igrejas não, você tem que se abster. Outras são falsas, né? Todo mundo bebe, só fala de culto que não pode, que aí é uma dicotomia. Mas a Bíblia não fala contra isso é uma prática social. A Bíblia não condena, mas alguns grupos e alguns lugares vão falar assim, não, porque eu não gosto, vocês não podem fazer. Aí eu vou ficar usando argumentos para falar que é pecado, ao invés de ensinar o que a Bíblia diz e correr o risco de você ter que amadurecer biblicamente e tomar as suas decisões. E tudo bem, porque se eu ensinar algo que a Bíblia não diz, aí eu já estou caminhando para um caminho muito perigoso, mesmo que eu tenha boa intenção. E como a igreja é cheia de gente cheia de boa intenção, que fala o que a Bíblia não diz. E sabe outro lugar que tem muita gente cheia de boa intenção também? Onde? O inferno é cheio de gente, está cheio de gente com boa intenção. Então a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do exercício. Vamos lá, rapidão, para vocês escreverem aí. Tá todo mundo preparado? Sem pesquisar, sem olhar em lugar nenhum, escreva de cabeça os nomes de cada integrante da equipe pastoral da Nova Aliança, ou quantos você lembrar. Esse é um exercício. Você que é visitante pode ficar de boa aqui, esse exercício. Mas o segundo você pode fazer. E depois disso, escrever o nome de cada um da equipe pastoral, ou o máximo que você lembrar. Afinal, esses foram os pastores, a equipe que Deus colocou sobre a sua vida como membro dessa igreja. Você é chamado a avaliar, você tem que ser chamado também a conhecer. E segundo, escreva o nome de 3 falsos mestres que você conhece pessoalmente ou não, e qual o erro que eles ensinam. Aqui a gente dá nome aos bois. Não que eu vá falar agora, né? Mas é uma oportunidade. Sei lá, né? Vou usar os clássicos, né? Edir Macedo, Teologia da Prosperidade. É um falso mestre. Mas existem outros também que ensinam coisas. E às vezes você conheceu algum pessoalmente. Beleza? Isso é para te deixar afiado.
Vamos lá, não vou conseguir dar os 5 minutos, vou dar mais 2. E aí vocês passem o papelzinho aí. É mais um exercício prático, porque o que nós vamos falar a seguir vai exigir um pouco pessoal, mas também um pouco da percepção de vocês geral, né? Não, só escrever mesmo. Pronto? Vamos lá? Você recolhe para mim, por favor, João? Vamos lá. Então, colocando em ordem, né? Que é o que está lá no primeiro versículo dessa perícope, né, que nós vamos estudar. Paulo está falando para Tito pôr em ordem as coisas, para organizar. A igreja tem que ser organizada. E aqui são coisas restantes, porque Paulo nem sempre ele ficava muito tempo numa igreja no qual dava tempo para ele organizar tudo, liderança e tal. Então ele pregava o evangelho e às vezes eles tinham que ir embora, né? Então ele enviou Tito para cuidar dessa questão. Então Paulo estabelece que o meio de colocar ordem na igreja é instituir liderança. E ele qualifica o padrão dessa liderança. Então às vezes a gente, né, vive nessa época tão doida de que nós odiamos liderança, odiamos gente acima de nós, toda forma de governo é ruim, ou a gente não consegue se submeter a ninguém, porque a gente acha, não, todo mundo é igual. Fala isso lá para o dono da empresa que você trabalha. Você vai ser igualmente um desempregado facinho. Não é, existe uma estrutura lá fora, né, lá no mundo. Na igreja a gente não tem uma hierarquia, mas a gente tem uma divisão de funções. Então grave isso, não tem hierarquia na igreja. O pastor não é acima de ninguém, todos são irmãos. Agora, a igreja elege pessoas entre iguais para assumir responsabilidades diferentes. Inclusive, essa responsabilidade é a responsabilidade de liderar. Então, não é uma autoridade própria, não é um superpoder que a pessoa tem. É uma autoridade delegada pela igreja, que pode ser tirada caso haja algum pecado. Então, não seja daqueles assim que quando convive com alguém que é pastor ordenado, nossa, você também faz isso, você também é normal, que fica meio estranho. É óbvio que todo mundo é normal. Porque tem gente que trata, acha, porque veio de igrejas assim, líderes, pastores, como se eles não pisassem no chão, como se eles não sangrassem, suassem, não falassem alguma coisa de cabeça quente, enfim, são seres humanos. E o jeito é o padrão dessa liderança. E perceba que é uma liderança plural. São presbíteros. Mesmo que não fosse necessário para uma comunidade ali de 5, que já tem um líder, ter 4 presbíteros, quando a gente pensa na ideia de Creta, que é uma cidade, e que as igrejas eram várias em casas, era necessário ter mais de um presbítero para que ele pudesse supervisionar. Porque é isso que significa um presbítero. Supervisor. Supervisor do quê? Do bom andamento da administração da palavra, que envolve várias questões. Então, essa ideia do pastor como administrador, ela não é bíblica no sentido restrito como um administrador de empresa, mas ela é bíblica no sentido de que ele precisa administrar questões, administrar a palavra, administrar situações e conflitos e com a palavra trazer soluções.
Então é estar diante de demandas. Mas um pastor não é um administrador, ele não toca o negócio, ele não faz eventos. O negócio dele não é estar na expansão da igreja. Não, a igreja cresce por si, por meio de membros saudáveis que alcançam outras pessoas. O pastor, ele cuida. E perceba que Paulo não falou em estrutura. Ó, você faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele falou, encontre homens com essas características que o próprio Deus vai conduzir vocês. É simples. Às vezes a gente que complica, que a gente quer a igreja dos nossos sonhos e do nosso jeito. Ele falou, encontre homens com qualificações. Ele focou em pessoas com caráter e obediência. E quantas vezes nós queremos sistemas e processos para otimizar? Às vezes a gente vai na igreja e pensa, nossa, se tivesse feito um sistema para isso, aí eu não precisaria perder meu tempo com gente. Ué, mas você está no lugar errado se você não quer perder tempo com gente. Porque Jesus gastou o seu tempo com gente. E pecadores dão trabalho. Então a gente precisa vir com a expectativa de que Deus vai colocar gente na nossa vida, para que o nosso tempo seja usado e para que nós sejamos desgastados com pessoas. Porque pessoas são as únicas coisas que vão durar eternamente. Então, você acredita que a igreja é melhor quando tem o quê? Ah, não, a igreja ela é melhor quando tem, sei lá, um ministério assim, assado. O que você acha? Vamos lá. O que você pensa? Não, a igreja ela é melhor quando ela tem isso. Vamos lá. Abram o coração. Uma expectativa que vocês buscam numa igreja. Sem todo mundo querer parecer crente, fofinho, que não precisa crescer em nada. Uma expectativa que você tem numa igreja ou nessa igreja. Algo que você fala, eu espero que tenha isso. Todos os membros estão engajados em alguma forma de ministério. Então, todos os membros servindo. Vou colocar aqui que abrange. Isso está acontecendo? Não. E eu não estou falando de cada membro ter que estar numa equipe ministerial, mas estar servindo gente, tá? Não está acontecendo. O que mais? Igreja de oração. Ah, uma igreja que ore. Uma igreja que ore. Discipular. Isso está acontecendo? Como igreja, nós oramos muito pouco. Enquanto indivíduos, nós oramos. Não seria bom orar junto? Aí marca a vigília, vem o pessoal. Aí todo mundo fala, nossa, a gente podia fazer mais. Mas ninguém toma a iniciativa de fazer isso naturalmente. Quando foi a última vez que você chamou alguém para orar com você? Não estou falando só para bater papo, ficar junto, brincar, ir no cinema, jogar bola. Para orar. A igreja é reflexo de cada eu aqui. Então, para sermos uma igreja de oração, não é algo pronto. É algo que nós cultivamos e começa em nós, começa com o nosso exemplo. Mas muitas pessoas esperam que esteja pronto. Discipulado. Discipulado no sentido de pessoas que discipulam outras? Eu acho que na minha história também é importante que tivesse um espaço de discipulado pessoal, assim, que a gente tivesse essa oportunidade de falar, de ser ouvido e de ser tratado. Você falou de algo mais vertical? Vertical ou horizontal? Só pra... Discipulado com alguém. Ter alguém. Tá? Isso, com alguém. Isso. Porque discipulado é uma palavra que tem dois aspectos. Tem o discipulado, tipo eu seguir Jesus, e tem o discipulado alguém, ou eu ajudar alguém a seguir Jesus, né? A palavra tem esses dois aspectos. Mas então, isso daqui acontece. Mas como que acontece? Você encontra alguém que você tem afinidade e você chama essa pessoa para caminhar junto. Mas poderia ser mais estruturado? Poderia. Aí a gente precisaria de pessoas que estruturassem, pessoas que se dispusessem a discipular alguém e pessoas que comunicassem que precisam ser discipuladas. Hoje, isso existe informalmente, não existe como estrutura. Eu discipulo pessoas
que me procuraram ou que eu entendi que eu deveria explicar para elas sobre o que é o discipulado. Mas não é algo padrão, que todo mundo é desafiado a estar sendo discipulado ou discipular. Percebe? São todas coisas boas, que todo mundo espera que aconteça. Mas todo mundo não está engajado nisso, ou ajudando isso a acontecer, ou pensando sobre isso junto. E é exatamente esse o ponto. Nós temos muitas expectativas, e algumas delas são boas e legítimas, algumas não. Eu queria ter um monte de cadeira fofinha. Fica difícil falar que é ilegítimo, né? Mas dentro de coisas mais importantes, isso não é a prioridade. É diferente do elevador. O elevador é uma necessidade. Pessoas sofrem por não termos elevador. É diferente. Percebe? E tem coisas que não são prioritárias. E a gente precisa encontrar, né, equilíbrio entre o que é prioritário, o que é possível e o que é aplicável. Porque tem coisa que não é aplicável hoje. Vocês viram a mesa de ping-pong ali. Eu estou na igreja há 9 anos. Eu estou há 9 anos falando para a gente investir numa mesa. Só que eu não fiz o meu projeto pessoal. Eu estou conversando pelos caminhos certos. Aí, há uns meses atrás, teve uma oportunidade, eu pedi para a pessoa certa. A pessoa foi audaciosa. Ela falou comigo: Mário, olha, tem um monte de mesa, fechou um lugar de esporte e tal. Aí, né, eu fui mais audacioso. Falei: mas será que não dá para doar uma para gente? E aí chegou sexta-feira, o pessoal já está animado. Aí vai comprar raquete, não sei o que e tal. É um plano que não era factível antes, até que se tornou. Aí você fala: Mário, mas você está falando da mesa de ping-pong. Eu estou falando de um meio de nós podermos investir tempo juntos como pessoas, de todas as idades. Aquilo é um catalisador de relacionamentos, não é uma mesa de ping-pong. O ar-condicionado não é uma ferramenta. É a possibilidade de você ter algum conforto e prestar mais atenção, porque Ribeirão é quente. Coisas podem ser coisas, ou coisas podem ser meios para servir pessoas. Agora, existem coisas que não tem jeito. Cada um vai ter que levar Deus a sério nesse negócio. E a gente está pregando sobre isso. E a gente espera que Deus faça coisas, né? Mas isso nós podemos começar no nosso GP, vindo às vigílias, orando nós mesmos. O foco central do cristianismo é o discipulado, enquanto seguir Jesus como igreja, né, como equipe, a partir do Evangelho, e é pautado pelo Evangelho. Então o foco do cristianismo não é construir igrejas, construir ministérios, resolver problemas. O foco não é resolver os problemas do mundo. Para resolver os problemas do mundo é até fácil, tem que matar todos os seres humanos, porque os pecadores somos nós. A gente quer mesmo resolver o problema do mundo? Não, o que nós precisamos é de transformação. E nós precisamos disso através do Evangelho. E transformados pelo Evangelho, nós paramos de dar problema, ou diminuímos bastante, né? Buscamos nos tornar soluções, ecologicamente, socialmente, em todos os aspectos. Mas é uma diferença de prioridade para consequência. Então vamos lá, pensando nos presbíteros e pastores aqui, são termos intercambiáveis. Existem 3 realidades que Paulo coloca: ele em casa, ele consigo e ele com relação à igreja, né, e à palavra. Então alguém lê aí cada um desses aspectos. Eu fiz ficar feio e coloquei essas cores, mas vai ficar bem fácil de cada um ler aí. Então alguém começa. Marido de uma só mulher que tenha filhos crentes e obedientes. Isso. Então significa que se o Apolo, quando tiver 30 anos, decidir que ele não é crente, aí vocês, se eu ficar aqui até lá, aí vocês têm que me tirar do ministério pastoral, porque eu tenho um filho que não é crente. É isso que significa? Não. Tem gente que interpreta assim. Eu acho que seria esse negócio de filhos crentes, seria você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Porque você pode ensinar o seu filho, mas você não pode mudar o futuro dele. É ele que decide. Gracinha, né? Ver gente jovem aprendendo certo desde cedo. A gente fica feliz. É exatamente isso que a Esther falou.
É você ser empenhado no ensino e manter algum controle dos seus filhos que estão debaixo do seu poder, da sua casa, da sua autoridade. Então eu não posso estar aqui e o Apolo se dizer crente e pôr fogo na igreja intencionalmente. E falar, mas o Mário é um pastor tão bom, a pena que o filho dele... Não, eu não posso. Se ninguém cuidar do meu filho, a hora que eu estou pregando, eu tenho que descer e resolver se não tiver ninguém para fazer. Assim como se alguém tomar uma facada, a gente tem que resolver e aplicar os primeiros socorros. É isso, a gente deixa o púlpito, a gente para a coisa e resolve. O pastor é o maior interessado nisso. Ensina o evangelho, vive o evangelho e cuida para que o seu filho não seja alguém desrespeitoso e sem limites, enquanto está debaixo da sua responsabilidade. E isso varia de cultura para cultura. Como tem gente com 35 anos que ainda é sustentado pelos pais hoje, em alguns contextos, não trabalha, não estuda, não faz nada, quem que é o responsável pelo filho nessa realidade? É a sociedade? Sou eu? É a igreja? Quem que é o responsável pelo filho nessa situação? Os próprios pais. Essa pessoa tem condição de liderar a igreja? Tem condição de dar um conselho sobre isso? Não. Agora, marido de uma só mulher, que eu já falei, não é uma de cada vez, né? Mas é uma só mulher, a menos que ele fique viúvo, como eu já disse. Então significa que não podemos ter amantes. Só que é o padrão para qualquer cristão. E lembra que naquela sociedade haviam pessoas com mais de uma mulher. Então na igreja, homens com mais de uma mulher poderiam ser presbíteros? Não, eles estão se convertendo. E em alguns países do mundo é assim. O cara chega, ouve o evangelho, ele tem 3 esposas. E como que a gente vai chegar e falar, abandona todas, escolhe uma, dane-se elas? É assim que a gente vai pregar o evangelho nessa sociedade? Não. Agora a gente ensina a próxima geração a não continuar nos mesmos erros, porque o evangelho ele causa transformação. Então, para criar um padrão, mesmo que houvessem maridos com várias mulheres, para ser presbítero na igreja, o padrão é diferente. Então isso comunica algo, isso modela algo. Não sei se vocês já tinham pensado nesse aspecto, né? De que havia na mesma igreja pessoas que se converteram que tinham mais de uma esposa. Então o marido de uma só mulher é importante. Não ter amante é importante. E ter amante escondida era pior ainda do que o cara ter mais de uma esposa oficial. Olha o BO na igreja. Você tem um cara com várias esposas que se converteu, abraçou a fé, mas você tem o outro que ele é um safado. Ele não tem várias esposas, ele tem uma amante escondida. Esse com várias esposas não é disciplinado. Esse que está escondendo é. Não é simples, igreja, gente. É uma coisa que envolve seres humanos, vocês sabem. Então, marido de uma só mulher. Beleza? Que governa bem a própria casa. Próximo. Não seja arrogante, facilmente irritado, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, hospitaleiro, amigo do bem, justo e piedoso, domínio de si mesmo. Isso. Então, aqui o negócio fica bravo, né? Como alguém foi avaliado pela igreja recentemente, por último, né? Não, toda a equipe pastoral foi avaliada no último ano, né? Mas eu fui avaliado sozinho há 2 anos atrás para ser ordenado, né, parte dessa igreja. Então você que é membro que votou, você teve que avaliar, eu espero esse critério. Eu não espero que você tenha avaliado isso com base na minha beleza, porque é ausente, né? Ou com base em eu falar bem, ou você falar, que dó, olha, tão, né, tem 2 filhos pequenos. Não é com base nisso que vocês têm que avaliar a mim ou a qualquer um da equipe pastoral. E para avaliar, para eleger presbíteros, é uma igreja nova, está elegendo presbíteros pela primeira vez, o pessoal tinha que avaliar. São critérios notáveis. Mas se eu estou de longe na sociedade do século XXI
Só te vejo de domingo? Como eu vou te avaliar? Me explica. Eu estou falando de igrejas em casas que o pessoal estava perto, literalmente. Como que a gente vai aplicar isso? Como que vocês aplicarão isso para avaliar a equipe pastoral? Pelo contato pessoal, pela convivência. É responsabilidade de quem ter contato? De quem avalia. Eu não consigo ter contato intencional com todo mundo, mas todos que têm a intenção de ter contato comigo conseguem ter algum nível de contato. Percebe a responsabilidade da igreja? Nós não somos uma igreja episcopal, bota, coloca, tira, vem outro no lugar, é o filho que sucede, é o irmão. Não. A igreja escolhe. E se a igreja escolhe, a igreja tem a responsabilidade de estar perto para olhar essas questões, para conseguir ter uma opinião pautada na palavra. E às vezes a gente tem conversas difíceis e até estúpidas, que a pessoa fala para os outros, reclama, não gostei disso, daquilo. Aí alguém chega e fala, você já falou com ele? Comigo, com o Oscar, com alguém da equipe pastoral, alguém liderando? Não sei o quê. Então vamos lá falar. Aí a pessoa fala e você fala, me desculpa, eu não sabia que você tinha interpretado assim. Na verdade era isso, isso, isso. Ou, me perdoe, eu fiz isso mesmo. Porque às vezes é interpretação e outras vezes não, é isso mesmo. Eu errei, me perdoe. Eu fiz errado e não notei, obrigado por me falar. Então a questão de ser irrepreensível aqui é como se fosse um guarda-chuva. Irrepreensível é o conjunto do todo, em que a pessoa não tem esqueletos no armário. Ela não tem coisas não tratadas, escondidas. Então, se alguém tem um problema, alguém vai e põe na geladeira essa pessoa que causou um problema com algum pastor, presbítero. Não, aqui é o começo de uma igreja. A igreja recém-nascida tinha que escolher pela primeira vez os seus líderes. E é uma igreja imatura, gente. Não é uma igreja super sólida e madura. Então, eles vão errar nas escolhas, os presbíteros, os pastores vão errar em alguma coisa, mas qual é o mínimo que precisa ter de plausibilidade para que dentre aquele grupo se escolhesse o mais adequado dentro desses padrões e todo mundo crescesse junto? Às vezes a gente olha como empresa. Vocês que trabalham em empresas bem grandes, né, e com muita responsabilidade, que é o cargo de vocês, ou quem já geriu o negócio, né, sabe, você precisa da pessoa certa, e não está sobrando dinheiro para você trazer e realizar seus sonhos com o melhor do mundo. Você tem que trabalhar com o que tem. Então é onde entra a plausibilidade. Essa pessoa tem condição de crescer, ela tem o que precisa e tem condição de ser melhor e se adequar? Então vale a pena eu ter um pouco de paciência e ajudá-la. Não, já tentamos, oferecemos oportunidades. A pessoa não muda, ela não quer saber, ela não tem a vocação, o chamado para isso. Então ela não pode fazer parte daquilo. É simples fazer isso? Definir isso no mercado de trabalho? Para um cristão não é simples. Para um incrédulo é simples, são apenas números, dane-se. Se você tem uma família, uma vida, potencial, sonhos, financiou a casa ontem, acha que está indo tudo bem. Para um cristão não é simples. Você demitir alguém ou você contratar alguém tem riscos e desdobramentos. Aí a gente pensa isso no mercado de trabalho, mas quando chega na igreja, aí não. Aí ou eu sou rígido demais, porque eu tenho o pastor da minha mente. Todo mundo tem um pastor mental ou ideal. E aí você pega os presbíteros, pastores e líderes e tenta encaixar no molde da sua mente. Sabe o experimento do macaco? Que antigamente era muito comum. Eles pegavam macacos e aí colocavam um triângulo, um círculo e um quadrado. E aí eles condicionavam o macaco ou buscavam ver o nível de capacidade intelectual do macaco pela habilidade dele perceber e encaixar a coisa certa. Às vezes a gente trata a igreja como o experimento do macaco. Eu desligo
Eu quero encaixar um triângulo no quadrado. E alguns macacos, né, alguns chimpanzés, eram fortes e batiam e quebravam o negócio. Porque ele quer colocar o triângulo no quadrado. E às vezes nós somos assim. Ou nós queremos enfiar a pessoa de um jeito, por algum motivo, alguma preferência, ou a gente quer rejeitar a pessoa de todo jeito. E igreja é relacionamento, é isso. Vai acontecer. Só que a gente se pauta não pelo que acontece, pelas experiências e sentimentos. A gente se pauta por coisas concretas. Diz, prova pra mim que você não é arrogante. Agora eu tenho que mostrar para vocês que eu não sou arrogante, porque senão eu não posso pastoreá-los. Percebe como muito do que a gente vive hoje é algo de longe, distante e injusto? A gente trata a igreja como um produto, como um clube. Eu pago a minha mensalidade, tenho espaço kids para os meus filhos e eu vou para o meu momento de diversão, de ouvir coisas legais, com músicas legais. Aí eu vou embora e volto para a minha vida. Na cabeça de alguns, a experiência é isso. É igual um shopping. Tem que ser fácil, transparente, visível e eu nunca posso ser incomodado. Mas não dá para você eleger alguém sem se envolver. O seu voto tem responsabilidade diante de Deus e da comunidade. Seja assim ou não. Deus deu, e nós somos uma igreja congregacional. Ou seja, Deus deu a cada um da congregação a responsabilidade de se envolver nas grandes decisões. E nas pequenas decisões, como que nós funcionamos? Tem os encontros de liderança, você pode conversar. Nós não somos uma igreja congregacional pura, que aí seria, desculpa a expressão, um inferno, né? Já fiz parte de igreja assim. Todo mês tem assembleia. Vai trocar a cor do negócio. Aí 10 querem verde, 12 querem azul, aí o pessoal briga de foice, não sei o que, debate, aí posterga para o mês que vem, por causa de uma tinta, gente. Gente sai ferida por causa de tinta, por causa de R$10 no orçamento do Ministério X. A nossa igreja, ela não vive assim. Então tem os encontros ministeriais que você pode se envolver. E os líderes que vão nesses encontros precisam ser avaliados, inclusive como eles se portam ministerialmente. Mas o tempo todo, cada um de vocês e cada um de nós da liderança é avaliado. E cada vez que nós somos avaliados e encontrados em falta, quem encontrou essa falta tem a responsabilidade de fazer o quê? Comentar no seu grupo pequeno? Tá claro? Tá. É fácil? Não, é isso. Bem-vindos à nossa vida, para nós também. Do mesmo jeito. Tem coisa que eu estou vivendo a minha vida virtual de boa, vendo vídeo de gatinhos, piriri, pororó, legal, estou rindo, posto foto dos meus filhos. Aí eu vejo uma postagem preocupante com uma teologia toda torta de um membro. Caramba, eu não queria ter visto. Mas a partir do momento que eu vi, é responsabilidade minha. Paulo não tinha que se preocupar com isso. Não tinha Instagram naquela época. Não tinha print. Porque a gente recebe print também dos outros. A pessoa viu, ela printa. Ela não vai resolver, ela faz o quê? Manda pra gente. Aí ela não faz e a gente tem que fazer. Aí a gente devolve pra ela. Mas foi você que viu. A Bíblia te orienta a confrontar. Eu posso te ajudar. Eu posso orar por você. Mas você viu, a responsabilidade é sua. Só que agora eu vi também, né? Que ela mostrou pra mim. Aí tá lascado, né? Aí não tem jeito. A gente tem que exercer amor, paciência, mas tem que obedecer. Para vocês aqui, rapidamente, do verde, um desafio. Algo pessoal, porque esse é o padrão para todo crente, viu? Não é assim, é o padrão para o pastor, e o padrão para o pastor é o quê? Para ser modelo para a igreja. Então todo mundo tem que crescer nisso. Um desafio para você aí, Claudinei, desses verdes aí. Domínio de si mesmo. Beleza. E aí, dona Márcia? Eu queria que
para mim é um desafio não ser arrogante. Beleza. Facilmente irritado. Sei como é. Para mim, não ser arrogante também. E aí? Facilmente irritado. E aí? Eu também, né? Facilmente irritada, não domino de si mesmo. Pra mim, gente, não me irritar, eu sou uma pessoa irritada. É uma obra de Deus. Porque existe uma coisa entre você ser irritado e entre você ser alguém que irrita os outros. Tem uma diferença. Porque eu posso ser facilmente irritado e Deus está tratando o meu coração. Agora, outra coisa é eu ser irritado com você. Eu deixar que a minha irritação te destrua, te humilhe. Assim como a arrogância. Tem gente que é arrogante silenciosamente. É o sorrisinho de canto de boca que ninguém vê, Deus está vendo. São lutas internas. E como você vai ser ajudado se você não admitir que todas as pessoas precisam de ajuda em alguma área? Não tem pastor, presbítero, amigo no mundo que te ajude. Percebe que Deus nos deu a igreja para nós crescermos nisso. E a gente tem que gastar tempo, e eu pedi para escreverem, né, o nome dos presbíteros, porque é a responsabilidade de vocês saberem de cor, de vocês avaliarem. São os pastores de vocês. Eu sei de cor porque eu faço parte desse grupo, né? Mas eu preciso me esforçar para construir relacionamentos. Como que você avalia se você nunca sentou, nunca ouviu, nunca se interessou? Como você avalia alguém? Olha a arrogância. Pelo que eu vi de longe, eu tenho condições de avaliar. Será que se alguém te avaliasse de longe seria bom? Percebe? Deus nos deu a igreja, relacionamento, para que a gente não só se avalie, mas para que a gente conviva. E como que eu vou ser ajudado se eu tenho que esconder os meus pecados por ser líder e as minhas lutas, porque eu só convivo com pessoas 100% santas? E o mesmo vale para vocês. Percebe que não faz sentido a gente entrar com o pressuposto de que ninguém precisa de graça, ninguém precisa crescer? E o jeito de eu crescer e vocês crescerem é, naquilo que Deus está me trazendo maturidade, eu encorajo vocês, eu dou exemplo. Mas naquilo que a gente sofre junto, a gente se abraça e fala, eu também sou facilmente irritado. Deus, tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de cada um aqui que falou sobre isso? Percebe como une a igreja? Não é para afastar isso, é para nos unir, é para a gente proteger um ao outro, é um exército. Uma lança e o escudo. O meu escudo me protege e protege o outro. Essas características são as mesmas coisas. Não são lanças para ferirmos uns aos outros, mas são virtudes que Deus está trabalhando em nós para cuidarmos uns dos outros. Agora, nem todo membro vai ser apegado à palavra como um pastor presbítero, mas todo membro deveria ser apegado à palavra, certo? Agora, quem tem a obrigação de ensinar tem que saber o básico da fé. Não é saber toda a pergunta que você me fizer na hora que você me fizer, porque sim. Mas eu tenho que saber o básico da fé para te ensinar, para te orientar. Por isso que o pastor está sempre estudando. Aqui nós estudamos, a gente gasta 10 horas, eu vou pregar. Vou pregar daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, e eu nem consegui desenrolar tudo que eu queria dessa aula. Mas o mais importante ficou. Eu vou pregar literalmente agora, e eu gastei horas e horas estudando, e vocês têm de saber que o tempo que eu gastei estudando não é desperdício, não é chilique. Não é, não, eles estudam demais por causa de chilique. Fala que tem uma biblioteca grande para tirar foto. Não, é porque se a gente não estudar, a gente não sabe. A gente fala besteira, a gente esquece. Então o trabalho aqui é ser capaz de exortar os outros que discordam da palavra. A capacidade é para cuidar das pessoas e exortar os outros que discordam. E aí, pensando nessa parte, eu vou gravar um vídeo com a segunda parte, com a segunda parte dos slides para vocês não perderem. Como que nós podemos nos ajudar?
como que nós podemos ajudar a liderança da igreja? Porque se a liderança da igreja estiver bem, estiver saudável, todos vão ser bem pastoreados. Ore por seus pastores, presbíteros e líderes de ministério, de grupo pequeno, da liderança da igreja. Ore. Deus, eu não sei o que ele precisa. Eu não consigo estar perto dessa pessoa nesse momento, mas o Senhor consegue e eu me importo. Então o que eu posso fazer é orar. Ore. Não tem contraindicação. Ninguém vai se defender da sua oração. Isso você pode ter certeza. Segundo, ouça-os, se aproxime, ouve as dores ou as alegrias. Às vezes eu descubro um negócio mó da hora, né? É que eu sou meio carudo, né? Eu vou estudando a Bíblia e falo, gente. Aí você chega em algumas pessoas, você descobriu uma conexão entre Isaías, Marcos, Apocalipse, que negócio está fervilhando. Você fala, meu Deus, parecendo a Nazaré, né? Daquela novela, um monte de númerozinho passando na sua frente. Aí você fala, tem que falar com alguém, né? Não é só a Júlia, né? Que ela não dá conta, ela trabalha também. E aí eu vou falar com a pessoa lá e falo, nossa, legal, hein? Porque a pessoa não está percebendo que aquilo é importante para mim. Porque é importante que eu vou poder ensinar, eu vou poder ver Deus melhor através disso. Então escute, encoraje, se interesse pelos assuntos. Não acha que é frescura. Um pastor que estuda, ele não está sendo frescurento. Ele está sendo fiel ao que ele tem que fazer, para te ensinar melhor. E compartilhar a alegria. A gente vai no velório. Mas a gente vai no churrasco? Esse é o ponto. Todo mundo quer equipe pastoral no velório. Mas nem sempre no aniversário. Nem sempre no jantar. Nem sempre no lembrete de agradecimento de final de ano. E não somos pessoas normais. A gente vai no velório, vai no jantar se der, no churrasco, bate papo, chora, ora. Como qualquer pessoa. Vai fazer bem, ouça, se aproxime. Encoraje-os com o Evangelho. Pega o que você está lendo e fala, eu vejo isso na sua vida. Obrigado para o seu líder de EP, líder de ministério. Encoraje a pessoa. Fala, Deus tem feito eu crescer através dessa igreja. E você é parte da liderança dessa igreja. Então eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Isso é encorajar com o Evangelho. Não é bajular. Mas é encorajar com o Evangelho. Eu vejo o seu esforço, eu oro por você. Eu quero te encorajar, não desista. Pregue a palavra. Continua firme. Aponta para Jesus. Está frustrado, está triste, sai gente da igreja, outros falam mal, não sei o quê. Aponta para Jesus. Lembra a gente, nós somos líderes, de que a nossa identidade está em Jesus, que a nossa esperança eterna está em Jesus. Não é no tamanho da igreja. Porque é isso que a gente tenta fazer com vocês. Ame as suas famílias, ame a família dos líderes. Líderes não são molas propulsoras, ferramentas. Nós somos pessoas. Ame a nossa família, você vai estar amando a gente. Se você amar meus filhos e a minha esposa, que é mais fácil amar a Júlia, não sei porquê, todo mundo ama ela de graça, né? Para mim é um pouco mais difícil, a pessoa tem que me conhecer e exercitar. Eu reconheço, eu entendo, gente. Deus deu, né, isso daí para vocês, eis-me aqui. Mas ame as famílias, as crianças, as esposas, enfim. Quando você ama a família de um líder, você está ajudando ele a servir melhor. Porque tem sempre atenção, para eu me dedicar mais, eu vou ficar menos tempo com a minha família. Qual é o impacto disso no meu filho? Assim como vocês pensam em relação ao trabalho. Então ame, encoraje, sirva, leva uma comida. A gente não precisa de motivo para fazer isso, para abençoar alguém. A gente não precisa de desculpa, o outro não tem que estar morrendo para a gente fazer isso. Eu estou falando com os líderes porque a gente ganha uma certa notoriedade no serviço, mas vale para qualquer cristão, para qualquer membro. Agora, para aqueles que ensinam, dê bons livros, a gente gasta dinheiro com um livro. Às vezes a gente descobre o livro, igual o Oscar, né? Fiquei com dó dele. Ele ia começar a série de mensagens, estava acabando, saiu um comentário muito bom daquele livro. Falei, nossa, se tivesse saído 2 meses antes, ia ser bom, ia te ajudar e tal.
Bons livros nos ajudam a nos manter afiados, nós somos como lâminas, a gente tem que se afiar no conhecimento bíblico. Compartilhe aquilo que você está aprendendo, dê feedback, dê retorno. Gostei da pregação, Deus falou comigo. Se tem alguma coisa errada, fala também. Se tem alguma dúvida, esclarece. Você vai abençoar tanto aqueles que pregam e ensinam se você fizer isso. Não só fala as coisas boas, que às vezes você vai ter dificuldade de achar alguma coisa boa. Mas ajuda. Fala, nossa, essa parte eu não entendi, isso daí me fez pensar, essa afirmação não foi talvez tão clara, se falasse assim, a gente vai ouvir. Para eu não ser arrogante, eu preciso estar em situações que alguém se importe em me ensinar. Se ninguém se importar, como é que você vai saber se eu não sou arrogante? E fale o que precisar diretamente para eles. Fale com o líder. Fale aquilo que precisa para a pessoa que precisa. O elogio, o desabafo, a conversa com quem precisa. Isso é uma forma de nós honrarmos. Eu vou gravar a aula essa semana, especificamente falando como isso e o nosso relacionamento com isso protege a igreja. Nós somos os glóbulos brancos da igreja. Não só os pastores e presbíteros, todos nós. E se eu tenho uma relação fraturada com a minha liderança, eu sou um prato cheio para o primeiro falso mestre, para o primeiro divisionista. Porque eu já não gosto, já não acredito, já não gosto da pregação, já não acredito na pessoa, já estou longe dela. E se tem uma coisa legal que falso mestre tem de bom, é como eles são agregadores e fofinhos. Então, se você está distante do seu líder de GP, líder de ministério, equipe pastoral da igreja, cuidado. Não estou falando que você tem que amar e agradar, estou falando estar perto. Estar perto, conversar, conviver. Alguém e alguma voz você vai seguir. Mas Deus te colocou nessa igreja, e Ele deu vozes, e Ele te deu voto, e Ele te deu a liberdade de questionar, de perguntar e de avaliar. O sistema funciona e faz sentido para nós nos protegermos. Agora, se a gente não age do jeito que Deus quer, a gente não se protege. E aí a gente vai sofrer as consequências. Beleza? Então... E aí, pessoal do MEC, essa é a continuação da aula de Tito, capítulo 1, que a gente estudou a partir do versículo 5, mas a gente não conseguiu terminar. Então, a gente estudou no domingo passado, dia 18, né? A introdução dessa perícope, desse trecho, que fala a respeito da indicação de presbíteros, de pastores. Então, nós vamos seguir a partir dos versículos 10 até 16. Diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então, esses primeiros 3 versículos mostram o perfil dessas pessoas, desses falsos mestres, e o objetivo deles. Então, esses homens, eles vinham do partido da circuncisão, daquele grupo de judaizantes, e eles queriam atingir esses gentios que tinham alguma convivência com o judaísmo, com os judeus. Então não era totalmente desconhecido para eles, mas era uma religião ou outra, né? Não era o objetivo do que Paulo veio mostrar quando pregou o evangelho. E aí estava conseguindo enganar eles. E eles eram insubordinados, ou seja, eles não se submetiam a Deus, a palavra, a ninguém. A ideia dessa palavra é de um soldado que é um desertor, é alguém que abandona aquilo que deveria estar fazendo. Ele abandona a sua função. Então ele perde a dignidade como soldado, né? Ele trai
aqueles a quem ele deveria servir e proteger, ele não cumpre ordens. Então esses homens, eles faziam isso seguindo a teologia da circuncisão dos judaizantes, e eles falavam coisas que à luz do evangelho não fazem sentido. Eles visavam enganar os outros. Então Paulo diz, é preciso fazer com que se calem, porque eles andavam pervertendo, né? Distorcendo o ensino ao se infiltrar em casas. E essa ideia de casas inteiras, lembrando que as casas eram as igrejas do primeiro século, os primeiros séculos também. Então, uma igreja era reunida numa casa, uma casa não era pequena como as nossas, era uma casa grande, e aí as igrejas se reuniam lá. Então, um falso mestre que atingisse uma igreja ia fazer muito estrago, ia atingir bastante gente nessa pegada, né? E o falso ensino ia se alastrando. Então, eles visavam desviar essas famílias que estavam frágeis, não tinha pastores, presbíteros. Lembra que Paulo evangeliza, planta aquela igreja e faz o quê? Ele sai e deixa Tito para pôr em ordem, porque não deu tempo de organizar tudo. Então eles estavam aproveitando esse gap, né, entre Paulo e a organização que Tito estava fazendo, colocando líderes. Então eles estavam se autonomeando líderes e invadindo essas pequenas igrejas sem uma estrutura de liderança sólida, trazendo seus falsos ensinos. E o objetivo deles era ganhar dinheiro. Então pensa, uma pequena igreja, não tem o pastor, alguém ganha projeção, começa a ensinar coisas, coisas novas, coisas diferentes, e ninguém refuta ele, e ele se torna o líder, ele ganha vantagem sobre os outros, né? O falso mestre geralmente ele vai arrancar o dinheiro dos outros. E aí a gente pensa, né? Como é que eles destruíam famílias? Como que eles faziam isso? É só você pensar que a desunião destrói uma família. Então alguém fala, não, eu vou ficar com o ensino de Paulo. E o outro fala, não, esse falso mestre falou, eu gostei, é assim. Você já tem uma desunião, aí já tem um rompimento. Se for marido, esposa, pais e filhos. Então eles pervertiam, eles destruíam famílias através do falso ensino, e o falso ensino com o ensino sadio se choca, né? Então isso causaria desequilíbrio nas famílias, enfim, causaria o rompimento, inclusive, de relacionamentos. Então diz, continuando no versículo 13, este testemunho é verdadeiro, sobre o que foi dito, lá no final do versículo 12, de que as pessoas de Creta tinham uma péssima fama, e era verdade. Então Paulo concorda, esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios, saudáveis na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, agora a gente percebe um segundo grupo. Então ele está falando dos falsos mestres, do 10 ao 12, e aqui ele vai falar, trazendo um segundo grupo, que é quem? As pessoas que precisavam ser repreendidas porque estavam acreditando nesses falsos mestres. E deveria ser uma séria repreensão, porque eles estavam abandonando o evangelho. Então, para eles serem sadios na fé, eles precisavam ser repreendidos com o evangelho. E abrir mão desses falsos ensinos que eles estavam valorizando, né? Então, o objetivo da liderança, da estrutura da igreja, é ensinar, é conduzir, é guiar, mas muitas vezes também é repreender. Diante de falsos ensinos e de riscos, é falar cuidado, né? Gritar cuidado, impedir que a pessoa vá por um mau caminho, né? Um caminho que ela vai se arrepender. Então,
esse aspecto de Paulo fica bastante claro aqui, ao perceber que a repreensão severa era para quem dava ouvido, não para o falso mestre já estava condenado, ele já abandonou o evangelho, e aí essas pessoas que estavam dando ouvidos precisavam ser saudáveis e precisavam perceber os falsos ensinos para pararem de cair nessa. Porque senão ia trocando de falso mestre, né? Surgiu um hoje, outro amanhã, enfim. Então ele vai na raiz e fala sobre as coisas que são puras, sobre os mandamentos falsos, né? E aí o que vai vencer o mandamento falso? Coisas que são puras segundo a palavra. A consciência que é purificada pelo evangelho em contraste com a consciência corrompida, né? O conhecer a Deus e viver com Deus e para Deus em contraste com aquele viver para si mesmo. Então Paulo ensina que deve-se confrontar esse tipo de gente que está fazendo o quê? Está sendo um falso mestre, alguém que rejeita o evangelho, está causando divisões nas casas, são pessoas do grupo da circuncisão, e o conteúdo do seu ensino envolvia fábulas judaicas e regras rituais. Então o elemento importante era você construir uma mentalidade de que o povo judeu tinha privilégios, né? Por isso que se deveriam ouvi-los. Eles tinham uma revelação nova. Por outro lado, sempre vai ter os elementos do legalismo, né? Ah, você tem que seguir tal regra, é assim que você vai agradar a Deus, você não pode fazer isso e aquilo. E aí eles estavam se infiltrando e eles eram tóxicos. Eles tinham uma aparente santidade, mas eles negavam isso na prática, porque eles negavam o evangelho. Então Paulo diz que eles devem se fazer, né? Deve se fazer com que eles calem. Eles devem ser calados, é literalmente calar a boca deles. E como se deve calar o falso ensino? Pensa aí um pouquinho. Como que se deve calar o falso ensino? Dá uma pausa no vídeo, ora, avalia, pensa. Porque é importante que eu e você saibamos que isso é bíblico, tá lá. É importante que eles se calem. Mas como deve se fazer calar? O termo fazer calar aqui é literalmente pôr mordaça. Calar a boca dele através de você impedir que a pessoa continue falando, né? É tirar dela a oportunidade de ensinar. Então, deveria haver um ensino, um debate, uma fundamentação contrária. Não atacar as pessoas simplesmente. Falar, é um falso mestre. Por quê? Porque sim. Porque ele falou que a gente não gosta e tal. Porque ele não é do nosso grupinho. Não, o objetivo não era esse. O objetivo era muito mais de proteger o evangelho. Então, eles deveriam se engajar, deveriam chegar durante as reuniões, os ensinos que esses homens estavam fazendo, e falar, ó, mas não é assim que a Bíblia diz, não é assim o evangelho que Paulo trouxe, não é assim que deve ser interpretado. Então, se fazer calar, não é levantar no meio da igreja e falar, cala a boca, para de falar. Não, mas é você impedir que aquela pessoa continue espalhando o seu veneno, os seus falsos ensinos. E isso preserva a igreja. Então, esses homens criaram regras, eles eram falsos mestres e eles levaram outras pessoas a errar o alvo, por acreditarem em seus ensinos. E aí pensando, né, você já corrigiu alguém de algum erro doutrinário? Você já sentou com alguém e falou, olha, isso que você está falando, seja no grupo pequeno, numa conversa, postando em redes sociais, não está certo. Isso está errado. Isso vai contra o evangelho. Ou você já foi negligente com isso? Pense sobre isso. Porque ser negligente com isso não é amor, não é cuidado. É literalmente não demonstrar amor pela pessoa. É você falar, não vale a pena, não vou me meter nessa. Isso é egoísmo. Por outro lado, você já foi corrigido? Como você aceitou? Você aceitou? Será que você aceitou?
ou você se ofendeu? Não, que absurdo. Quem pode me corrigir é só o pastor, só um presbítero, um líder. E se for seu cônjuge ou outra pessoa, seu filho, algum irmão, às vezes alguém até mais novo na fé. Perceba que o único que não é corrigido de maneira nenhuma é o falso mestre. Ele não quer saber. O cristão verdadeiro, ele vai se abrir sim para que ele seja corrigido, para que ele seja exortado, para que ele possa se desenvolver através dos seus irmãos que estão vendo o que ele não está vendo. Inclusive pode ser um erro teológico. Então, pense que esses falsos mestres, eles lançaram sementes e aí caiu no solo do coração daquelas pessoas. E tinha que vir um mestre verdadeiro para confrontar isso. Mas eles tinham que estar com o coração aberto. E esse era um trabalho vital para os presbíteros. Então, por isso que aquelas características que nós falamos, de caráter, de equilíbrio, de não violência, de ter uma família exemplar, eram importantes. Para que quando ele fosse exercitar o ensino segundo a sã doutrina, que fala ali no versículo 10, 9, quando fala dele fazer o que tem que fazer, ser apegado à palavra, ele vai ter condições de refutar. Ele não vai dar um mau exemplo com a sua vida prática. Então, tá tudo conectado, gente. A capacidade de nós fazermos também está ligado com nós conhecermos a verdade e aplicarmos ela na nossa vida. E a correção é algo essencial. Porque tem pessoas que só eu vou ter contato, que vão me ouvir. E tem pessoas que vão ouvir você. Então você precisa ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Seguindo aqui. A fama dos cretenses era ruim, não sem razão. Então Tito deveria exortar esses dissidentes, esses neófitos novos na fé, deveria lutar contra essa tendência religiosa e cultural dos cretenses, que era o quê? Serem preguiçosos, fala feras terríveis. Pensa numa pessoa que tem o apelido de fera, não no sentido de que ele é bom, mas de que ele é animal, é perigoso, é alguém que você não pode confiar. Então esses novos na fé, eles estavam dando ouvidos aos mestres, né, os falsos mestres, e eles estavam se assemelhando ao padrão do mundo, da sociedade deles ali, de Creta. E Paulo estava ensinando um outro caminho, com outros valores, segundo o Evangelho. Então, para eles serem saudáveis, eles precisavam ser exortados e não assimilar os padrões da sua antiga religião e os padrões do mundo. Isso aqui é um princípio para todos nós. Se você não quer ser exortado, vigie sua doutrina. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ajudar uns aos outros, não só crer para nós. Nós temos que crer pensando também em ajudar uns aos outros. E esses mestres criaram as regras e erraram o alvo. E esses irmãos acreditaram nisso e estavam se desviando do Evangelho. E pensando que o legalismo ensinado pelos falsos mestres nos parece ser algum tipo de abstenção de coisas, sexo, casamento, comidas, enfim. Hoje em dia tem todo tipo de coisa, né? Tamanho do cabelo, a roupa, com quem você pode andar, enfim. Esses falsos mestres, eles queriam dar um tom de santidade ao restringir a liberdade das pessoas. Então, entenda que eram coisas que eram legítimas, que eles falavam, não faça isso porque é pecado. E não confunda isso com os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus. Está lá, por exemplo, em Êxodo 20, Deuteronômio 5, se não me engano. Por quê? Porque eles não estavam ensinando a lei de Deus de maneira correta. Eles estavam ensinando distorções, regras para se aproximar de Deus. Então, lá em Colossenses 2, nos versículos 21 a 22, diz assim para nós. Vamos ler
ler no 20 para fazer sentido. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo, segundo os critérios do mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Então, é provavelmente esse tipo de ensino que estava sendo o substituto do Evangelho, que trazia liberdade com a consciência pela atuação do Espírito. Não era simplesmente, vamos tomar mais cuidado aqui, mas era como se fosse uma ideia de, eu vou seguir essas regras, porque é isso que vai me manter salvo, ou trazer a salvação plena. Então, alguns exemplos, né? Você pode não tomar uma gota de álcool, que é algo da nossa cultura que choca alguns. E você pode ser o maior egoísta do mundo. É tão ruim quanto. Você pode nunca trair a esposa, mas você pode desprezá-la. Você pode deixar ela sozinha e viver o seu hobby. É péssimo. Você pode nunca gritar com seu marido, mas você pode fofocar sobre ele quando ele não está vendo. Então a pureza é algo que deve vir de dentro. Por isso que nada é puro para quem está em si contaminado. É aquela ideia de trevas. Quem é treva não vai fazer coisas puras, porque a pureza deve vir de dentro. Então Jesus já elucidou que todo pecador ele é contaminado por dentro, pelo seu próprio coração. Não é o alimento, não são coisas externas que contaminam, mas é o que brota do coração. Então, esses falsos mestres estavam trazendo para esses irmãos cretenses a ideia de uma santidade externa. E Paulo tinha trazido pelo Evangelho a verdade de que a santidade é interna. Ela começa em uma transformação. E essa transformação é se arrependendo e crendo no Evangelho. E todo desdobramento externo era resultado disso. Por isso que nada é puro para quem é impuro, mas a pessoa que é pura, no sentido bíblico de que ela foi perdoada, de que ela está em Cristo, ela consegue lidar com as coisas, não pelo legalismo, não por regras, mas ela lida com a sua consciência pelos princípios que Jesus deu. E um exemplo forte naquele tempo, né, que vai lá para Romanos 14, por exemplo, é o do alimento. Pode comer carne, não pode comer carne. Quem come carne é melhor, quem não come carne é melhor. Que grupo que está certo? Então aqui ele está falando sobre um princípio anterior. E nós devemos tomar cuidado, né? Porque olha isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência estão corrompidas. E o único jeito da gente avaliar se algo é puro ou não é pela nossa mente, pela nossa consciência, pelo filtro da palavra, pela reflexão. E aí ele diz: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Era uma maneira de substituir o padrão de Deus. Era uma maneira de você criar uma regra sobre o que você não gosta, ou sobre algo que você concordou, e isso era o seu foco, de forma que as outras coisas ficavam escanteadas, ficavam de lado. Então você já deve, assim como eu, viver isso algumas vezes. Quando de repente você está, né, cobrando cônjuge, esposo, filho, coisas, e aí você fala, não, mas peraí, meu coração está meio duro aqui. Eu tô preocupado com a roupa do irmão, mas eu não estou preocupado talvez com transmitir graça. E todos nós corremos esse risco, mas o legalismo ele vai padronizar. Por quê? Porque ele substitui o padrão de Deus e padroniza algumas práticas de forma que se perde o padrão de Deus. E o nosso último slide vai lidar com a afirmação de Paulo de que esses homens eram abomináveis, eles eram contaminados, eles eram inúteis para toda boa obra, né? Ele vai falar isso aí a partir do versículo 16. Na primeira parte ele fala sobre conhecer a Deus,
negar conhecer a Deus, né? E aí ele vai dizer que esses homens negam por meio dos atos. Então eles pregavam ideias até ecos do Antigo Testamento ali, mas eles viviam de forma totalmente errada. Então a vida contrária ao que é professado consiste em se afirmar ter fé em Jesus, mas viver sem confiar nele e obedecê-lo, né? Ou sem confiar na obra dele, né? E obedecê-lo. Então, esses judeus que tinham ouvido o evangelho se sentiam privilegiados pelo seu passado, porque eles eram judeus e eles conheciam Deus. Então, Paulo está falando, esse conhecimento que vocês têm aí, ele não serve de nada, porque ele afasta vocês de Jesus e do evangelho e leva vocês a ensinarem outros. Então, era uma acusação muito grave para os falsos mestres e era um alerta para o pessoal da igreja. Olha o tipo de gente que vocês estão dando ouvidos. Eles se dizem especiais, mas eles não conhecem Deus. Eles não conhecem o Deus verdadeiro. E, portanto, já que eles pervertem o evangelho, já que eles jogam Jesus fora, criam a religião deles, as suas ações negam a fé professada. Eles são hipócritas, eles rejeitam Jesus. E aqui ele tem um contraste com a palavra reprovados para qualquer boa obra, né? Não sei se é uma ou duas palavras no grego, eu não conferi ainda, mas lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre aqueles que são preparados para toda boa obra, que é um servo de Deus, que agrada a ele, né? E ele vai falar sobre as qualificações da palavra e que torna a pessoa preparada. Aqui ele está falando o oposto. Aquele que é um falso mestre é o oposto de alguém preparado. Ele é inútil para toda boa obra. Ele joga contra. Ele é um inimigo de Deus e daquilo que Deus está fazendo. E o primeiro termo é o mais pesado, que é abominável, né? Tem a ver diretamente com a ideia de um sacrilégio, né? A abominação tem a ver com algo que ofende a Deus diretamente, causa nojo em Deus. Então Deus está falando que esses falsos mestres que se diziam especiais, conhecedores da revelação, conhecedores de Deus, porque eram judeus, enfim, eles tinham o evangelho de verdade, na verdade eles são nojentos para Deus, eles são coisas que trazem nojo a Deus, porque eles desprezam Jesus, eles desviam igrejas, eles afastam as pessoas da graça. Então é muito importante, pensando nisso tudo, que nós vejamos como tem sido a nossa prática e a nossa vivência, se a gente tem se alimentado de falsos mestres, se a gente tem buscado ouvir o que Deus tem a dizer a nós pela palavra, por boa literatura, enfim. Inclusive avaliando o que é pregado na Nova Aliança, ensinado em grupo pequeno, em classes. Avaliando se tem a ver com a Bíblia. Porque eu e você somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, fazer morada na nossa cabeça. E nós precisamos assumir a responsabilidade de usar o que Deus nos dá para nossa edificação. E a gente tem muito recurso. Boas pregações, bons livros, bons estudos em várias línguas, enfim. Não só aqui na Nova Aliança. Você tem muito recurso bom, mas cuidado com aquilo que você vê, ouve, com quem te aconselha, com quem você combina, vamos dizer assim. Quem são aqueles pastores que combinam com você e que fazem você se sentir bem, se sentir à vontade? Cuidado. Quem são os líderes, quem são as pessoas que te influenciam? E nós pensemos também de acordo com a nossa vida. Será que a nossa vida diz uma coisa, mas aponta para outro ensino, algo contrário àquilo que nós queremos? A gente tem que tomar cuidado com isso. Será que nós, de fato, estamos vivendo e pregando algo que é coerente? Porque senão, provavelmente a gente está se alimentando em algum lugar, nem que seja a nossa própria mente. Em alguma literatura, pregações, relacionamentos, a gente está se alimentando de porcaria. E ensino falso mata, destrói.
Que Deus os abençoe, que a gente possa viver debaixo da graça dele e do evangelho dele juntos como igreja. E lembre que a chave que Paulo está trazendo aqui é o discipulado, o cuidado um com o outro, líderes que são ensináveis e que ensinam pessoas. Relacionamento de igreja vai proteger a igreja. Lembre disso, para que nós possamos nos proteger. Seja você alguém que discipula outros e que é discipulado. Seja você alguém que toma café com alguém, estuda um livro, ora, abre o coração. Tome iniciativa de procurar ou de ser procurado. Ou de quando for procurado, né, no caso, você responder abertamente. Que Deus os abençoe e que a gente seja edificado através da palavra dele.